Menino, tô feliz, vou te contar por que que eu demorei. Eu, eu demorei porque foi assim, eu tava na casa de uma amiga, embaixo, no primeiro andar, eu moro no quinto. Aí a gente foi na rua, voltei, corri pro banheiro, tomei um banho, liguei o PC aqui, pensei assim, não, deixa eu testar a webcam. E a webcam não tava funcionando do jeito que tava antes, porque tava em outro lugar e agora tá no PC. Mas aí eu vou te contar por que que eu te convidei. Que, ó, tempão tô pensando sobre isso. É porque assim, já teve uma pessoa que falou de você pra mim, da, sobre a sua vida, você é uma pessoa muito lutadora, tudo mais, muito guerreira. Aí, esses tempos atrás eu comentei sobre você. Eu falei assim, eu bem vou gravar uma história muito interessante. Passei por cima sobre a história. A pessoa falou assim, eu sei quem é a Ju. Aí assim, qual foi o motivo que eu quis muito te convidar? Porque eu sei que assim, você passou por muitas coisas que, que no caso você teve até que tomar remédio, né? Remédio por causa de depressão. E assim, você deu conta do recado, aí você conheceu. Olha só o que eu achei muito interessante na sua história. Que aí nessa de você tá tomando remédio, você conheceu um rapaz, que aí no caso ele tem problema que eu não sei o que é, você me falou, eu não lembro. E assim, você continuou com o rapaz, é, aí você me contou também que, no caso, a família, né, não sei se é a sua ou dele, falou algumas coisas com você. Ah, não, sei lá o quê. Eu fiquei assim, gente, e você continuou, você correu atrás, viu que de fato ele tinha é, problema, conseguiu tudo e olha, eu achei isso tão interessante, que eu queria muito saber como que foi de início, assim, queria saber como que foi pra você, assim, passar pelo que você passou e ter que tomar remédio e ter que lidar com o rapaz. No início, assim, foi bem, assim, difícil, sabe? Eu passei por vários problemas de família, né? É difícil, né? Convivência em si, né? Então, assim, eu tinha muito conflito em casa, brigas e tudo. Aí, assim, eu me sentindo muito mal com a situação de casa. Eu comecei a ficar depressiva, ter muita crise de pânico, ansiosa. Aí acontecimentos também em escola, né? Porque assim, quando você é adolescente, você tá no ensino médio, é prova, é gente falando na sua cabeça e tudo. Aí, assim, eu acabei tomando muita medicação da minha mãe, que ela já tomava. E por causa disso eu fui parar no hospital e tudo. Aí eu comecei a fazer tratamento, acompanhamento, eles me encaminharam para uma instituição, não sei se você conhece, que são os CAPs, né, que é Centro de Atenção Psicossocial. Aí eu comecei a fazer tratamento e tudo, e fazendo tratamento, indo em terapia, escola. Aí nessa época eu também frequentava religião, fazia curso, então assim, eu tentava ocupar o máximo possível da minha vida. E foi nessas de ida e vinda de terapia, médico, que eu conheci ele. Então, assim, eu continuei fazendo meu tratamento e conheci ele. A gente começou a conversar, tivemos um relacionamento muito conturbado, que foi assim, termina e volta, porque assim, a gente não se compreendia muito bem um ao outro, sabe? A gente entendia que cada um estava passando por uma situação individual em casa, né? Aí a gente foi conversando, se conhecendo mais e eu descobri que, tipo assim, a história dele era mais assim, tipo, a família dele expulsou ele de casa, porque não entendia muito bem o que se passava com ele, sabe? E aí disso tudo a gente começou a conversar, eu tentei fazer a família dele, como é que eu posso explicar?
cuidar dele, sabe? Fazer aceitar ele de volta, assim, foi muito tempo fazendo isso, dele ir voltar pra casa e, assim, eu não convivia muito com ele, a gente se via mais nos finais de semana e tudo. Aí, e nos dias que eu ia fazer terapia, claro. Aí disso tudo, a família dele realmente não aceitou. E ele começou a morar com a avó dele, aí ele morando com a avó dele, a gente continuou se conhecendo, o relacionamento começou a ir pra frente. Aí, assim, o relacionamento eu acho que vingou mesmo um pouco, assim, quando eu perdi a minha mãe, porque aí eu perdendo a minha mãe, a gente é, foi morar junto. Eu chamei ele pra morar comigo, tudo, aí ele foi morar comigo, assim, primeiro na casa dos meus pais. Aí lá, assim, a gente não se adaptou muito bem, né? Porque, assim, é um casal com outra pessoa lá, assim, é meio assim constrangedor, sabe? Às vezes. Aí acabou que eu e ele, assim, decidimos alugar uma casa e aí com esse tempo, assim, que a gente começou a conviver mais tempo junto, comecei a morar com ele, a gente viu que ele tava tendo muito problema, tanto com ansiedade. Então eu, assim, conversando mais com ele, aí ele foi me explicando o que ele pensava, o que acontecia na cabeça dele, sabe? Ele começou a falar, eu escuto isso, vejo coisas, vozes, muitas vezes as vozes falam pra mim terminar com você, por isso que a gente briga muito. Então, assim, era bem assim, complicado, sabe? Rodear isso tudo sem um tratamento adequado, sabe? E a falta de dinheiro também, né? Porque, assim, eu tava trabalhando e ele vendia balinha. Então, assim, a falta de dinheiro para poder conseguir coisas extras além do básico, sabe? Era bem, assim, difícil e tudo. Aí a gente achou um lugar para conseguir fazer tratamento para ele, porque eu não consegui um tratamento no CAPS. Eu cheguei a encaminhar ele até, mas não consegui um tratamento para ele lá. Então a gente, assim, na luta, assim, conseguimos um lugar que tem atendimento, assim, num preço bem acessível. E ele fazendo lá a primeira consulta e tudo, o médico já deu um pré-diagnóstico para ele de esquizofrenia. Com tudo que ele disse lá pra ele tudo. E você assustou assim, na hora? Quando ele te contou? Como? Quando ele te contou que ele escutava a voz e tudo mais, você assustou? Acho que um pouco, né? Porque, assim, às vezes é muito difícil de acreditar, né? Nessa situação toda da pessoa, né? Ainda mais pra quem é muito cético, né? Mas como eu fiz bastante tratamento, sabe? Inclusive, quando a gente passou esse primeiro período, assim, morando junto, eu tava tirando a minha medicação e tudo, sabe? Então eu tava tentando manter ali o máximo de consciência possível, né? Porque às vezes os medicamentos dopam muito. Então, assim, eu tentava sempre entender e acreditar, né, também, porque acho que o que atrapalha mais é você ajudar a outra pessoa, é você não acreditar no que ela tá falando, ainda mais porque é uma coisa assim que vai muito de doença, é uma coisa dentro da cabeça dela, não é igual assim a depressão, que às vezes você vê sintomas físicos, sabe? O principal sintoma dessa doença é que muitas vezes a pessoa, assim, ela age de formas que você não entende. Você começa a se questionar de por que essa pessoa tá assim, entendeu? E ela, às vezes, muitas pessoas costumam falar sozinho, fazer coisas assim que ela não costuma fazer no dia a dia, muda, sabe, de uma hora pra outra. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil você perceber isso e não achar que a pessoa tá sendo ignorante, revoltada, sabe? Assim, você fica se questionando o que tá acontecendo, né? Porque às vezes é uma mudança muito drástica, às vezes, tipo assim, o surto, assim, pode ser uma coisa assim rápida que você consegue reverter na hora, pode ser através de um gatilho, falta de medicação, entendeu? Então por isso que essa doença ela não tem uma cura, ela só tem tratamento. Então assim,
o tratamento ele vai amenizando essas situações, porque a pessoa pode alucinar, sabe, tudo. Então, indo nesse psiquiatra, ele passou esse diagnóstico, então assim, era uma coisa que a gente tinha dúvidas ainda, por tudo que ele me falou, de escutar, de às vezes ver coisas, muitas das vezes assim, acordar de madrugada e ele tá conversando, e eu tô conversando com quem? Aí, assim, não, eu tô falando sozinha, sabe? Porque a pessoa, ela vai se respondendo, aí você vai achando que, tipo assim, ela tá falando com alguém e, não, a pessoa tá ali, Já te tranquila. deu medo? Às vezes sim, porque, igual assim, vamos supor, de noite, a pessoa, ai, não, que, nossa, eu achei que você tava ali, porque eu vi alguém ali, e você tá, tipo assim, em outro lugar, sabe? Eu falei, nossa, eita, pô, é um fantasma, sabe? Se perguntando se é alguma coisa que tá ali, mas não, às vezes essas alucinações e tudo, sabe? É bem difícil. Muitas pessoas nesse quadro assim, de surto, elas costumam ser bem agressivas, sabe? Assim, não de bater, sabe? Essas coisas não. Mas assim, muda o comportamento da pessoa, sabe? Muito, assim, você vê outra personalidade, sabe? É uma coisa assim que é muito difícil de lidar se você não acredita. Quando você começa a entender que às vezes pode ser a doença e tudo, você começa a procurar melhor um médico, uma medicação que possa ajudar, entende? E você demorou? É muito difícil. Você demorou assim, pensar assim, ai, tem algum problema de cabeça? Não, pra mim assim sempre foi nítido pra mim que acontecia alguma coisa, sabe? Porque eram mudanças muito repentinas, às vezes eram coisas assim, gatilhos de situações, sabe? Uma situação simples, vamos supor, de estar se lidando, gerava um caos enorme. Já aconteceu. Acho que essas pessoas levam sempre muito ao extremo as situações, sabe? O gatilho é muito forte para alguma dessas pessoas. Não tem o meio termo, né? Ele tem o costume de às vezes sumir. Entende? Assim, ele some das redes sociais, às vezes ele some real, simples de tudo. Não só das redes sociais, de tudo assim, tipo, de convivência mesmo com pessoas, sabe? Chega dias de, tipo assim, você pergunta, eu agora, como eu moro junto com ele, eu sei que ele volta pra casa. Mas assim, quando eu não morava com ele, eu ficava perguntando onde que ele vai. Sabe, pra onde que ele vai? Aí a pessoa fica às vezes rondando, a pessoa sai, curta e fica vagando por aí. Às vezes pensa em ir embora de tudo, sabe? Ele tem esse costume, às vezes é muito difícil controlar, porque assim, você não consegue conviver 24 horas com a pessoa. Então, para você saber que a pessoa tá em um surto, que a pessoa tá passando por uma situação dessa, é muito difícil. Você percebe quando você vê que a pessoa não tá onde ela deveria estar, entende? Então, assim, ficou bem difícil, sabe? Conseguir entender tudo que estava acontecendo. Porque às vezes a pessoa some, vaga por aí, você não sabe onde ela tá, e ele tem o costume de nunca ter telefone. Ele consegue quebrar todos. Então, assim, é difícil manter contato. Então, assim, quando você descobre que a pessoa estava em tal lugar, porque a pessoa voltou e te contou, entendeu? Então, assim, situações que é difícil de controlar, sabe? Só realmente com tratamento, tomando medicação, para poder amenizar esses sintomas, sabe? Não sei. Aqui, e aconteceu, eu lembro assim, você me contando, que no caso você estava trabalhando e ele não, né? Também aconteceu isso também, eu pensei assim, caramba, mas não é que eu não queria trabalhar, é porque eu não estava conseguindo ter um contato com as pessoas, né? Assim, ele não gosta de ficar no meio de muita gente, né? É mais Bem difícil. complicado, sabe?
Porque, assim, vai de situações para situações. Porque como é uma mudança, assim, bem repentina, às vezes a pessoa tá ali em uma personalidade onde ela, assim, é animada, extrovertida e tudo, e às vezes tem aqueles sintomas que a pessoa começa a ficar mais, assim, quieta na dela, some, entende? Então, assim, é muito difícil controlar isso. Às vezes, igual, ele conseguia vender balinha. Então, ele vendia, até chegar um momento que ele estava tomando medicação, já, tipo assim, uma medicação que a gente conseguia pelo posto mesmo, mas assim, era relacionada a sintomas de ansiedade e, e uma pessoa chegar e, tipo, vender, humilhar, falando que, tipo, você vai pegar esse dinheiro e vai usar com droga e tudo, sabe? Aí a pessoa começa a ficar mais reclusa, não quer sair. Exatamente. Ô, Vida, você tava na cama lá. Hum. E Entende? aconteceu de, no caso, assim, parente ou então amigo ficar muito em cima de você? Ah, ele é difícil, separa. Já, Por causa já dessas coisas. aconteceu assim bastante, sabe? Igual, tipo, eu acho que, principalmente assim, das pessoas da minha parte, sabe? Porque, assim, eu contava todas essas experiências, tipo, aconteceu isso e isso. Eu falo, nossa, mas por que disso? Tipo, por que você tá passando por isso, deixando isso acontecer, sabe? Então, tipo assim, eu ficava, não, mano, mas isso não é da pessoa, sabe? Acho que a pessoa, tipo assim, são situações, porque a pessoa pegar, sumir, assim, do nada, sabe? Tomar atitudes baseadas em paranoias, em coisas que tá passando pela sua cabeça, sabe? Então, assim, era bem difícil. Mas e quando a pessoa ainda começa a ficar mais reclusa, que aí você não consegue, tipo, fazer a pessoa sair, conversar, interagir, é bem mais complicado ainda. Então, depois quando começa a acontecer tudo, que aí começa a faltar as coisas por conta dele não estar conseguindo mais descer, pra poder vender balinha, por causa das humilhações e tudo, eu comecei a tentar pedir ajuda dos familiares dele para fazer um tratamento para ele, porque eu não conseguia lidar com tudo que estava acontecendo e também ajudar, porque eu acho que eu não tenho assim uma capacidade mental, até porque eu também tenho os meus problemas, de conseguir arcar com tanto peso assim, sabe, de conseguir tratar uma pessoa, entende? Então, aí eu comecei a pedir ajuda familiar e tudo. E então, a família dele ainda estava muito cética sobre tudo que estava acontecendo com ele. Eu acho que ainda é um pouco, Hum. mas eu pedi ajuda, mas assim, sempre tive assim, tipo, isso não é nada, é ele que não quer fazer isso, sabe? E é muito difícil passar por isso, sabe? Então, quando a gente conseguiu um psiquiatra e ele deu o laudo, foi assim, como é que foi uma clareza de tudo que acontecia muito grande. Entende? Então, aí a gente tentou correr ainda mais atrás de tudo, porque não é uma doença que é muito boa para se conviver em ambientes de trabalho, porque tudo vem assim de gatilhos, então assim, a falta de medicação para uma pessoa dessa não. Tá tudo bem? É que a câmera parou. A falta de medicação para uma pessoa dessa no ambiente de trabalho, igual vamos colocar assim, o nosso ambiente onde a gente trabalha, vai ser muito difícil. Então, é capaz de, assim, a gente tem que ficar muito atento a todas essas situações, porque nunca se sabe quando a pessoa vai ter algum surto e tudo. Então, assim, a gente correu atrás de algum benefício, porque essa doença ela tem o benefício BPC, que é o LOAS. Então, você consegue receber um valor, dependendo, assim, depende muito. Você passa pelo INSS, uma perícia e tudo, uma avaliação, contando toda a sua história, né, e tudo. Então, assim, a gente conseguiu o benefício para ele.
para ele estar, assim, conseguindo arcar com as despesas dele, quanto médico, quanto moradia, entende? Porque é o mais difícil disso tudo, sabe? Porque se você não consegue trabalhar, não consegue viver em um âmbito com muitas pessoas, por conta dessa doença, porque aí vem paranoias, entende? Isso salva, sabe, muito a pessoa. Eu acho legal que assim, você não desistiu dele. Porque é muito difícil a situação que você tá falando assim. Porque não é só ele que tava com problema. Eu pensando comigo mesmo, assim, a situação dele tava difícil, mas a sua também não tava fácil. E mesmo assim você não desistiu. Falei assim, gente, que legal. E assim, você deu conta do recado, aí agora ele conseguiu lousa, né? Uhum. É Caramba. uma coisa, assim, muito boa, né? Você ganha, assim, uma estabilidade para você estar conseguindo correr atrás de se tratar, de se organizar, sabe? Melhor, conseguir estudar, entende? Porque, querendo ou não, aí você pode estudar em qualquer horário, entende? Já que você tem essa flexibilidade de conseguir ter sempre ali uma renda, entende? E aí, depois que saiu o resultado, você levou pra família? Falou aqui, ó, eu tava certo, ó. Ah, assim, a gente até mostrou, né? Eles sabem que ele tá nessa situação, nesse quadro que já foi comprovado, já, tipo assim, tá encostado e tudo, e a família, tipo, fica, sabe, é sempre um meio discreto, sabe, da situação. E é bem difícil algumas vezes, porque igual, às vezes a pessoa surta e aí, assim, as outras pessoas não sabem como reagir a isso, a esse surto, e é sempre você que tem que tentar reverter a situação, conversar, explicar, olha, tá acontecendo isso, entende? Porque, igual, assim, eu tô fazendo o tratamento dele tudo, mas aconteceu situações comigo que eu tive que me afastar do trabalho, então eu fiquei um período sem receber. Aí, assim, não tive como ir no psiquiatra, mesmo sendo uma quantia bem em conta, mas não tive como levar, então a medicação acabou faltando. Então, às vezes a pessoa surta e você tenta ali reverter a situação, ajudar a pessoa com um surto, aí você não consegue ajudar a pessoa, aí a pessoa tenta pedir ajuda para, vamos supor, um familiar, assim, aí a outra pessoa, tipo, ai, para, pelo amor de Deus, sabe, tipo, não sabe ajudar com a situação, sabe, acho que a pessoa só tá importunando, que é só, tipo, uma coisa assim, é, você consegue se virar, sabe, entende? Nunca é uma coisa assim que, eu vou tentar te ajudar. O que tá acontecendo, sabe? É sempre, tipo, você tá fazendo isso comigo, sabe? Parece que a pessoa tá levando um problema pra outra e não que a outra deve ajudar, entendeu? Com isso. Até porque eu sei que hoje em dia eu sou a família, né? Mas eu acho que numa situação dessa, eu acho que a família mesmo da pessoa deveria também dar um auxílio, sabe? Entender o que se passa, e não é ser uma pessoa problemática, sabe? Que muitas vezes é o que acontece. Que é o caso da família dele, né? Não fizeram questão nem de procurar saber o que era que estava acontecendo. Uhum. Que legal. Aí vocês dois estão juntos quanto tempo? Desde 2019. Caramba, 20, 21, 22. Caraca, 4 anos! Bastante. Caraca, gente! Vamos dar uma glória a Deus, hein? Que legal! 4 anos, tempinho bom. Eu acho que você tá de parabéns. Assim, cada um escolhe, né,
De parabéns assim, pelo show de paciência que você deu, assim, de flexibilidade, de entender que alguma coisa tá acontecendo, que não é ele por ele mesmo. É o que eu penso, eu ficava assim, sabe? Apoio, né? Porque Existir, né? Eu acho que a partir do momento que você gosta, ama outra pessoa, né? Você faz de tudo, você se dedica a estar ali, né? Pra ajudar a pessoa a passar por isso. Ele, assim, mesmo com tudo que ele passa, ele também me ajudou muito, porque, igual eu falei, o momento, assim, que a gente se firmou mesmo foi quando eu perdi minha mãe, quando eu tava tirando minha medicação. Então, assim, foi sempre um apoiando o outro, mesmo passando por tudo isso, sabe? Acho que é isso que me motiva mais, sabe? A ajudar, a cuidar dele. Obrigado por você ter topado gravar pro Achados Perdidos, tá?